ele introduz a história de Zacarias, um sacerdote que adorava e servia a Deus com muita integridade e dedicação. Mas Zacarias, como muitos de nós, tinha um desejo, tinha um sonho. Mas por anos e anos, Zacarias ele se via como um motivo de deboche para algumas pessoas. Por quê? Porque a cultura daquele povo era que um homem, uma mulher, um casal que casava e não tinha um filho, era motivo de chacota, era motivo de vergonha. E Zacarias, por muitos anos, se você ler o contexto da história, vai perceber que Zacarias ele passou por uma dificuldade muito grande no meio daquela população. Mas nós observamos que Zacarias ele não via motivo de se sentir envergonhado diante daquela comunidade cristã, dos discípulos, perante a sinagoga. Zacarias ele se mantinha fiel, firme, porque ele sabia que Deus ele vela com a sua palavra para cumprir. E nós vamos ver diante da história que Zacarias ele recebe o anjo, e o anjo lhe faz uma promessa. Ele diz que algo vai acontecer. Só que Zacarias ele duvidou. Quantas vezes você esperava no Senhor e quando você vê a resposta de Deus, você diz: eu não acredito. Foi isso que aconteceu com Zacarias. E aqui nós vamos observar que nesse contexto Zacarias ele orava por algo que parecia impossível. Talvez você tenha alguma necessidade de colocar diante de Deus e você tem tido para algumas pessoas contado para alguém, pedido ajuda em oração para alguém, e essa pessoa diz: ah, isso é difícil de acontecer, não vai acontecer, ah, isso é muito impossível. Quantas vezes nos encontramos orando, eu e você, se ver resultados, nos desanimamos. Eu já ouvi muitas irmãs que falam que ora pelo marido, que ora pelo filho, e que Deus não responde, e que ela está cansada, que muitas vezes ela vem à igreja desanimada, não acreditando mais que Deus pode fazer o milagre acontecer. Mas nesta noite, o Senhor está dando uma resposta para você: não tem mais. A sua oração, ela foi ouvida. Nós podemos perceber o poder da persistência da oração de Zacarias. Nós precisamos ser persistentes naquilo que nós queremos de Deus. Porque Zacarias ele poderia dizer: eu não vou mais ao templo, eu estou me servindo de deboche de uma pessoa que não serve a Deus, de que ministro na sinagoga a palavra, o milagre, a bênção, mas na minha vida não se cumpre. Zacarias poderia muito bem usar esse artifício para não adorar mais a Deus. Mas Zacarias, ele persistia, ele se mantinha fiel. Algumas vezes eu já vi também pessoas dizer assim: é o meu último culto, vai ser meu último culto nesta noite, eu não vou mais lá, é a última vez que eu boto meus pés na igreja, porque Deus não ouve as minhas orações. Deus ele está dizendo nesta noite: eu ouço a tua oração, e através desta palavra ele está dizendo: eu farei o milagre na sua vida acontecer. Você não pode desistir agora, porque agora é o momento do que o seu milagre está a caminho. Aleluia. O medo pode surgir, sim, quando a resposta de Deus chega, pode surgir, especialmente se você não estiver mais esperando essa resposta. Uma certa vez eu estava orando pelo meu pai, para que meu pai ele recebesse uma cura. Meu pai era um homem que servia a Deus e ganhava as almas. Meu pai orava por enfermos e enfermos eram curados. As pessoas iam na casa do meu pai chamar para poder fazer uma oração por alguém que estava endemoniado ou estava brigando dentro de casa. Mas meu pai, de um tempo já perto do fim, meu pai começou a não ir para os cultos. Por quê?
ele botava desculpa na enfermidade que ele tinha. E meu pai não ia ao culto, mas ele ia próximo de casa, da minha casa onde eu vivia, porque ele foi morar comigo depois. Ele ia assistir futebol um domingo. E Deus, irmãos, Ele não quer perder ninguém. Deus, Ele prepara logo um transporte para alguém que está querendo fugir da presença dEle. Aconteceu assim com Jonas. Deus preparou uma baleia, preparou um peixe para que Jonas fosse fazer a vontade dEle. E quantas vezes nós queremos fugir da presença de Deus porque nós não vimos as respostas que nós estamos querendo. E naquele momento eu acredito que Deus, Ele disse: não, eu vou preparar o meu filho e vou trazer para perto de mim agora, é logo. E em poucos meses meu pai veio a falecer. Por que eu estou falando isso? Porque nós só estamos preparados para Deus, para o milagre que nós queremos e não o que Deus quer. Porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas é boa, é perfeita e agradável. Talvez não seja para nós. Talvez o que é bom, perfeito e agradável para Deus não é para nós, não é para você. Mas não é para ser para você, é para ser bom e agradável para Deus. Porque se é bom e agradável para Deus, vai ser sim bom e agradável para nós. Glória a Deus, aleluia. Nós não podemos estar preparados só para aquilo que nós queremos receber. Eu estava preparada para receber a cura do meu pai, mas os sinais que meu pai dava durante aquela caminhada que eu orava para Deus estabelecer a fé dele, Deus já me mostrava que não iria acontecer aquilo que eu estava querendo. Sabe por quê? Porque se acontecer algumas coisas como nós queremos, Deus vai nos perder. Vamos nos perder de Deus. E Deus, Ele diz, aquele aqui, Jesus disse assim: olha, todos que o Pai me entregou, nenhum se perdeu, a não ser o filho da bênção. Então ali quando eu vi meu pai entrando em óbito, sepultei meu pai, e à noite eu estava cantando, eu estava louvando a Deus. E algumas pessoas não entendiam. E eu dizia no meu coração: eles não entendem, porque eu estou aqui alegre e louvando a Deus, porque Deus fez a vontade dele e não foi a minha vontade. Então muitas das vezes você pode ter medo de quando a resposta de Deus surge na sua vida. Só que essa resposta você não deve temer. Se ela não vier de acordo com a sua vontade, você não deve temer. E aqui a oração de Zacarias, ela foi ouvida na hora de Zacarias ou na hora de Deus? Foi ouvida na hora de Deus. Algumas vezes você vai colocar um propósito diante do Senhor, como Zacarias. A resposta de Zacarias não veio quando ele esperava, mas veio no momento exato e do propósito de Deus. Você sabia que a sua vida, a partir do momento que você aceita Jesus, a sua vida não pertence mais a esse mundo material. A sua vida pertence a Deus. Glória a Deus. E todas as coisas que você vai fazer na terra tem que estar ligado no céu. Tudo que você faz na terra tem um propósito divino e espiritual. Por isso que algumas coisas que você deseja, algumas coisas que você sonha em realizar, não dá certo, porque não combina com o propósito de Deus. Só acontece aquilo que tem propósito com Deus. Olha só, quando nasce João Batista cresce e ele vai dar testemunho de Jesus. Ele vai preparar o caminho para Jesus. E na nossa vida não é diferente. Quando nós pedimos algo a Deus, nós temos que, com a oração, de seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E algumas pessoas, elas ficam encontrando talvez desculpa para não orar, para não buscar a presença de Deus, para não vir à igreja. Mas o que nós temos que colocar é a necessidade que nós temos de buscar a face do Senhor. Em
podemos achar. Então Zacarias, quando ele recebe essa resposta, ele recebeu o tempo de Deus. Deus, ele ouve e age além das nossas expectativas. Zacarias, ele orava apenas para ter um filho, mas Deus não apenas lhe deu filho, mas também cumpriu uma promessa profética, porque já estava predito no Antigo Testamento que viria. Aleluia. Deus não apenas responde, mas muitas das vezes faz além do que pedimos ou pensamos. Aleluia. A resposta de Deus não era só para Zacarias, mas para a redenção de muitos, como eu já falei. Quando Deus responde, o impacto é maior do que podemos imaginar. Nossas orações têm um alcance que vai além de nós mesmos. Então nós temos que nunca se esquecer da fidelidade de Deus, porque Ele não se esquece das nossas orações, mesmo quando nós sentimos que Ele está em silêncio. Algumas vezes você vai orar 15 dias, um mês, e você vai sentir que Deus não está respondendo às suas orações. Você acha que Deus não está escutando as suas orações? Você acha que Deus não está ouvindo as suas orações só porque as suas respostas estão chegando no tempo que você pediu? Deus, Ele vê você, Deus ouve você, e a resposta dele para o seu problema, para o seu projeto, para os teus sonhos, para as suas necessidades, vai vir na hora dele. Costumamos dizer que Deus, Ele só nos responde quando nós estamos preparados, porque algumas situações em que nós oramos ao Senhor, oramos por coisas que nós não estamos prontos ainda para receber. Tem pessoas que oram por uma vida financeira abundante, mas será que você está preparada para Deus derramar essa vida abundante na sua vida, na sua área financeira? Será que você tem estrutura hoje de Deus te abençoar com algo extraordinariamente grande na sua vida financeira? Aí você vai dizer assim, mas é algo que está na mão do Senhor. Meu trabalho, eu trabalhei 20 anos, 10 anos, eu quero esse dinheiro, eu preciso desse recurso. Mas Deus, Ele está preparando você. É 200 mil, é 100 mil, é 500 mil, é 1 milhão. Deus está preparando você. Aleluia. Talvez você precise colocar no papel as necessidades verdadeiras e reais que você precisa quando esse dinheiro chegar na sua mão. Aí você vai me dizer, não, mas eu oro para meu esposo, para que o meu esposo venha para a casa do Senhor, para que ele aceite Jesus como Salvador. Eu já suei, eu já fiz campanha, já subi monte. Mas algumas vezes Deus, Ele vai responder essa sua oração. Algumas vezes essa resposta precisa do meu testemunho dentro de casa. E algumas vezes eu sinto muito informado, eu falei isso uma vez, e foi muito questionado sobre isso. Algumas pessoas me deram razão, mas eu não falei heresia nenhuma, porque está na palavra do Senhor que Deus não escolhe pessoas. Não somos nós que escolhemos a Deus, mas Ele nos escolhe. Os discípulos, quando estavam com Jesus, todos reunidos, eles estavam se achando, eles estavam se sentindo que eles escolheram Jesus. E Jesus disse, olha, baixa a bola de vocês, porque eu vos escolhi, a cada um de vós. Você estava pescando, eu disse, venha que eu vou fazer você pescador de homem. Você era médico, eu disse, venha. E Jesus foi chamando cada um. Quantas vezes eu já saí para evangelizar e já encontrei pessoas na rua fazendo apelo para elas, elas choram, elas dizem, eu queria tanto aceitar Jesus, eu acho bonito, eu acho lindo, mas eu não consigo. Sabe por quê, irmãos? Porque elas não foram escolhidas por Deus. Quantas pessoas estão aí no mundo e não foram escolhidas pelo Senhor, por Deus, para estar aqui onde você está nesta noite? Porque você vai dizer, eu tenho um testemunho exemplar na minha casa, eu sou uma mulher exemplar, eu cuido da minha esposa, eu cuido das coisas do Senhor, e meu esposo não é crente, e meu esposo está na bebida, e meu filho está nas drogas, e meus filhos não querem saber de Deus. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que continuar orando e não desistir da fé. Porque muitas pessoas fazem, meu esposo quer ser cristão, eu vou pro bar também com ele, eu vou pro carnaval também. Não é assim. Você tem que perseverar.
palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia. Aquele que perseverar até o fim, em outra referência da palavra do Senhor, ele diz que ele vai ter o galardão. Aleluia. Mas isso significa que esse galardão, que essa recompensa vai ser só na vida vindoura, no porvir não. Essa recompensa pode ser, com certeza, a salvação do seu filho. Pode ser, sim, a salvação do seu marido, da sua esposa. Essa resistência vai ser quebrada porque você tem persistido com o Senhor. Olha o caso de Jacó, ali, no Val de Jaboque, lutando com o próprio Deus. E você vai desistir de lutar com o Senhor pela vitória que você deseja? O Senhor está dizendo nessa noite: não temas, porque eu já ouvi a tua oração. Aleluia. O Senhor, Ele vai responder a tua oração. Glória a Deus. Eu estou falando com o pastor aqui que eu estou preocupada com o tempo. Nunca preguei o esboço e me preocupo com o tempo, eu me preocupo, mas com o esboço é difícil. Eu gosto de pregar mais aleatório, eu não sei pregar, eu sei falar de Jesus, mas quando você faz o esboço, tem que seguir o esboço, senão fica sem a referência. Mas nessa noite, o que eu quero trazer para você, meus irmãos e irmãs, servos do Senhor, vamos nos manter firmes, confiando que a resposta do Senhor virá, porque a palavra dele é fiel para se cumprir. Se ele está dizendo nesta noite que ele vai responder a sua oração porque ele já ouviu, então você tem que continuar perseverando, que o Senhor ele vai responder a sua oração. Aquilo que para você é impossível, para Deus não há impossível. Ele tem constantemente dizendo na palavra dele que não há impossível para Deus. Aquilo que para você é difícil para os homens, mas para Deus não há nada impossível, não há nada difícil. Uma vez o profeta perguntava: haveria alguma coisa difícil para Deus? E ele responde: não há nada difícil para Deus, porque para Deus nada é impossível. Pode ser impossível para um médico, o diagnóstico dele é baseado em que ele estudou, mas quem fez o teu corpo, quem fez o corpo da pessoa que você está orando, da pessoa que você está buscando, foi Deus. Deus, no ventre da sua mãe, da mãe da pessoa, sabe de cada célula que precisa ser renovada, restaurada. Deus sabe na corrente sanguínea o sangue que tem que ser purificado, renovado. Deus conhece você, Deus conhece o seu corpo, Deus conhece a sua necessidade. O homem vê você por fora, mas Deus vê você por dentro. Deus contempla a sua necessidade no oculto, no escondido. Porque eu estou vendo você aqui na minha frente, mas o Espírito Santo ele está vendo você aí no seu dia a dia, no seu íntimo, no seu particular, no seu secreto. E Deus, através do Espírito Santo, vai fazer acontecer aquilo que lhe apraz. Mas é no tempo dele, é na hora dele. Porque quando nós pensamos que é no nosso tempo, Deus ele não age conforme o nosso tempo, o nosso calendário, o nosso horário marcado. Deus tem o tempo dele próprio. Deus determinou no calendário dele o dia e a hora do seu milagre acontecer. Glória a Deus. Agora você não pode desistir. Você pode até sentir vontade de desistir, mas você não pode desistir. Você está proibido de desistir. Se você chegou a este lugar nesta noite, eu não sei qual foi a dificuldade que você teve durante o dia, que você não estaria aqui nesta noite, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo fez você chegar até aqui, para você ouvir esta palavra, que Deus, Ele tem ouvido a sua oração. Então não tem mais, porque a resposta está a mais um passo de uma oração sua. Permaneça firme até o fim, porque a vitória é certa. Deus ele é fiel na sua vida, a sua vida sentimental, a sua vida financeira, a sua saúde, a sua vida familiar. O Senhor ele tem cuidado de você.
chutou o balde ainda, porque o Senhor está com você. Quando ele desceu, ele poderia evitar que Daniel caísse naquela cova. Deus poderia fazer com que o rei decidisse não permitir que ele fosse, mas Deus manteve o anjo ali junto com Daniel. Aqueles 3 jovens foram lançados na fornalha, mas Deus poderia também fazer com que o rei voltasse e descobrisse algo que impedisse aqueles 3 jovens, mas ele foi pessoalmente como o 4º homem da fornalha e passou ali com aqueles jovens. Aleluia. Talvez o que você está enfrentando hoje, algumas pessoas podem criticar você como criticou Zacarias. Não é sacerdote, já está velho, não teve nem filho. Que moral ele tem diante da sinagoga? Mas ele se manteve. Ele disse: eu não vou mais para a sinagoga porque eu não tive filho, eu sou envergonhado o tempo todo. Ele não falou. Talvez ele tivesse tido vontade, mas ele disse: eu vou perseverar. Eu sei quem eu tenho crido. E a mesma palavra que nós temos que ter nesta noite é: eu sei quem tenho crido. E se o Senhor disse que é para eu não temer, eu não vou temer, porque Ele tem ouvido a minha oração. E se Ele tem ouvido as minhas orações, Ele vai responder. Ele diz assim: não sou filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que eu me arrependa. Se Deus falou, se chegou no seu coração e disse: ei, mulher, Deus falou assim, assim, assim que vai fazer. Se virou para você e disse: ei, homem, assim, assim diz o Senhor, Ele vai cumprir. Ele não permitiria que ninguém chegasse até você para te dizer uma palavra que não fosse Ele que fosse falar. Porque algumas vezes alguém já tentou até chegar perto de você para falar algo que não era Ele não permitiu que falasse. Então, se você ouviu Deus falar, é porque foi Ele que falou e é Ele que vai resolver, Ele que vai te dar a resposta. A palavra final na sua vida, na sua história até o dia de hoje, é a de Deus. Não escute o que o homem está dizendo, não escute o que a mulher falou, mas escute aquilo que o Senhor disse que iria fazer, que Ele disse que iria acontecer. Nesta noite, você tem aqui este lugar para ouvir a última palavra: eu vou fazer. Não temas, porque a sua oração já foi ouvida. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E até aqui me ajudou o Senhor.